E aí, pessoal, beleza? Vamos então retornar. Vamos estudar agora sobre as imunidades. Pessoal, tem dois grandes grupos de imunidades parlamentares. Nós gostamos de utilizar essa forma de estudo, tá? Nós temos as imunidades material, que é uma só, e as formais, ou ainda chamadas de processuais. Nós vamos começar estudando a material e depois a gente vai estudar as formais. Essas imunidades, pessoal, elas estão previstas na Constituição Federal e elas visam assegurar o exercício do mandato do parlamentar, protegendo-o contra perseguição política principalmente. Veja só, imagina que você está numa monarquia e se você falar mal do rei, o rei manda te prender e te matar. Quem é que vai exercer um mandato representando de fato a população? Ninguém. Com medo de represálias. Então, na monarquia constitucional inglesa, criou-se essa imunidade que é como se fosse um plus aos direitos que todo mundo tem. Então, todo mundo tem direitos de manifestar a sua opinião, por exemplo. Mas se eu manifesto a minha opinião de forma equivocada, eu posso ser responsabilizado civilmente, penalmente por isso. Agora, o parlamentar, como ele é eleito para representar um conjunto de pessoas, um grupo da população, nenhum grupo da população, por nós vivermos numa democracia, pode ter a sua palavra tolhida, via de regra. Vamos ver que tem várias exceções hoje em dia. E é por isso, então, que eu concedo essa imunidade para os parlamentares. O objetivo é revesti-los de um manto protetivo, dando-lhes um plus, vamos colocar assim, em relação aos direitos comuns dos brasileiros. Então, o parlamentar, quando fala no exercício do mandato, pelo menos em tese, ele não vai responder por isso. Ao passo que se um cidadão brasileiro comum falasse as mesmas coisas que ele falou, o cidadão brasileiro responderia. Então, o que é a imunidade material, que é a primeira que a gente vai estar aqui? É uma garantia de o parlamentar não sofrer responsabilização nas esferas civil e penal. Responsabilidade civil é ter que indenizar alguma pessoa. Responsabilidade penal é ser preso, enfim, cumprir alguma pena. Então, o parlamentar fica protegido de responder em ambas as esferas quando ele estiver dando a sua opinião, usando do direito de palavra ou nos seus votos, lá na casa respectiva. Ele não pode ser responsabilizado por quaisquer opiniões, palavras e votos. Então, olha só. A primeira coisa que você tem que saber é a literalidade do que diz a Constituição. Os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Veja que o texto do regimento interno, ele não é tão completo, né? Ele diz que os deputados são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos. A Constituição é muito mais densa na definição desta imunidade. Tá? Então, a primeira coisa que você tem que saber é o texto literal. E aí, eu quero ler para vocês essa decisão do Supremo, que vai explicar para nós o que essa imunidade faz na prática. Ela protege os deputados federais e senadores, qualquer que seja o âmbito espacial, ou seja, em qualquer lugar do Brasil, tá? Em que exerçam a liberdade de opinião. No entanto, para isso é necessário que as suas declarações tenham conexão, relação com o desempenho da função legislativa ou tenham sido proferidas em razão dela. Essa aqui é a parte talvez mais importante sobre essa imunidade que você tem que ter em mente. Presta atenção. Essa imunidade ela só existe, pessoal, por causa do cargo exercido. É o cargo que dá a este parlamentar essa imunidade. Por isso, para que ele tenha o direito de valer-se dessa imunidade, ele tem que estar exercendo o seu mandato efetivamente no desempenho da função legislativa ou ter proferido essa opinião, essa palavra, em razão do mandato. Entendeu? Então, nós vamos ver que existem técnicas para verificar se esse cara está ou não
no exercício respectivo do seu mandato e, portanto, protegido pela imunidade, ou ele não está, certo, protegido por essa imunidade. Então eu vou ter que analisar os casos reais, casos concretos. Então, olha só, para que as afirmações feitas pelo parlamentar possam ser consideradas como relacionadas ao exercício do mandato, elas têm que ter, ainda que de forma mínima, algum teor político, porque essa é a atividade do parlamentar, fazer política, né? Por exemplo, afirmações relacionadas com o mandato, declarações sobre fatos que estejam sendo debatidos pela sociedade, discursos sobre fatos que estão sendo investigados por CPI ou por órgãos de persecução penal, como a polícia e o Ministério Público, opiniões sobre temas que sejam de interesse de setores da sociedade, do eleitorado, de organizações ou grupos representados no parlamento. Palavras e opiniões meramente pessoais, sem relação com o debate democrático de fatos ou ideias, não possuem vínculo com o exercício das funções de um parlamentar e, portanto, não estão protegidas pela imunidade material. Essa é a construção sobre a qual se fundamenta a jurisprudência do Supremo. Essa imunidade não é da pessoa, então a pessoa não pode falar o que ela quiser, dar a opinião que ela quiser, tentando, com isso, se safar de qualquer responsabilização. Isso não vai acontecer. Para que ela tenha essa garantia constitucional, ela tem que proferir uma opinião, palavra ou dar um voto no exercício do mandato ou em razão dele. E aí o Supremo Tribunal Federal criou a seguinte ideia, tá? Isso, inclusive, foi o Gilmar Mendes que proferiu um voto dessa natureza. Vamos imaginar que aqui é a Câmara dos Deputados, vamos pensar nos deputados, tá? Mas a mesma coisa se aplica a senadores com as devidas adaptações. E aqui é o restante do Brasil. Dentro da Câmara dos Deputados, existe uma presunção absoluta de que o cara está exercendo o seu mandato. Então, a regra é que haverá sempre imunidade. Regra, tá bom? Então, vamos ver que tem várias exceções hoje em dia. Fora da Câmara dos Deputados, eu tenho que analisar o caso concreto. Eu tenho que verificar se o cara estava no exercício do mandato ou em razão dele quando proferiu aquela opinião, palavra ou voto. Entendeu? Essa é a ideia mais básica que você tem que ter. E aí, fora da Câmara, se ele estivesse exercendo o seu mandato, por exemplo, numa entrevista como deputado, vai ter imunidade. Se ele não está no exercício do seu mandato, por exemplo, ele teve uma discussão com um vizinho lá, por coisa à toa, e falou besteira pro vizinho. Nesse caso, ele não vai ter imunidade, ele vai responder por calúnia, difamação, injúria, como qualquer pessoa. Entendeu? Por quê? Porque não tem relação com o mandato dele. Tá legal? Essa é assim, a forma mais básica. Agora a gente vai aprofundar esse assunto. Tá legal? A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é sobre a abrangência dessa imunidade. Essa imunidade em relação aos deputados federais, deputados estaduais, deputados distritais e senadores é do mesmo jeito. A Constituição Federal, ela deu aos deputados estaduais e distritais o mesmo tratamento, tá? No que diz respeito a sistema eleitoral, que é o sistema proporcional, as inviolabilidades, que nós estamos estudando agora. Inviolabilidade é outro nome de imunidade material, tá? Tem doutrinador que separa, tá? Chama a imunidade material de inviolabilidade. Aí aqui, imunidades seriam as formais. Mas é a mesma coisa, tá? É só um nome diferente. Regras relativas à remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos, incorporação às Forças Armadas, todas essas regras, tá? São as mesmas, tá? Em relação a deputados estaduais, distritais, deputados federais e senadores. Agora, claro que a remuneração aqui ele quer dizer que é por subsídio, tá? Eles recebem subsídio, que é uma parcela fixa mensal. Mas lembre-se que os deputados estaduais, eles não podem ganhar mais do que 75% do que ganham os deputados federais, tá? Tem esse limite na Constituição Federal. Então, no máximo que eles podem ganhar é 75% do que ganha o deputado federal. Mas eles vão ganhar também subsídio, que é aquela parcela única.
Então, esses deputados estaduais, pessoal, eles podem ter essa imunidade também no Brasil inteiro. Então, um deputado mineiro ou goiano, eles não vão ter a imunidade só no seu estado. Eles podem ter no país inteiro, desde que a palavra opinião dele tenha sido proferida no exercício do mandato ou em razão dele. Agora, isso aqui cai bastante em prova, que é a questão dos vereadores. Vereadores. Os vereadores, pessoal, eles têm a imunidade somente dentro do município, do mandato deles. Então vamos pegar aqui, ó, uma Câmara Municipal, vamos pegar aqui o município e vamos pegar aqui o Brasil. Pessoal, aqui eu vou aplicar, por analogia, a mesma regra aplicável aos deputados. Aqui, dentro da casa, há presunção absoluta, né, do exercício de mandato. Então, há imunidade, tá? Regra geral. Dentro do município, eu tenho que analisar o caso concreto para verificar se havia ou não relação com o mandato. Agora, fora do município, em qualquer outro lugar do Brasil, nunca haverá imunidade. Nunca. Tá? Nunca haverá imunidade. Tem muitas questões em prova, a FGV gosta muito de cobrar isso. O cara é de um município, né, um vereador, aí ele foi na cidade vizinha e lá ele teve uma discussão com, sei lá, com alguém lá. E a pergunta, ele está abrangido pela imunidade? Você não precisa nem pensar, ele nunca vai estar abrangido pela imunidade. Por quê? Porque ele está fora do município, da circunscrição. Veja que diz a Constituição no 29, inciso 8. Uma das características do município é a inviolabilidade, né, dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos, não tem a palavrinha quaisquer, né, no exercício do mandato e na circunscrição do município. Então, veja que é bem mais limitada a questão dos vereadores. E basicamente, pessoal, essa é a única imunidade que os vereadores têm. Os vereadores não têm imunidades formais ou processuais, como nós falaremos já já, tá bom? Então, a única imunidade que ele pode ter é essa aqui, a imunidade material, e isso ainda restrito ao seu município de eleição, tá? Agora, o que acontece, pessoal? O Supremo Tribunal Federal, nos últimos anos, ele começou a interpretar esse dispositivo de modo que restringiu demais o alcance dessa imunidade. Veja, no nosso texto constitucional originário, nós não tínhamos a palavra quaisquer. E isso gerava muitas dúvidas sobre a abrangência dessa imunidade. Aí houve uma emenda à Constituição, incluiu-se a imunidade, incluiu-se na imunidade a palavra quaisquer, para que não houvesse dúvidas sobre a sua extensão. Contudo, certo? Mesmo assim, o Supremo não tem aceitado, tá, uma interpretação muito extensiva dessa imunidade, o que tem gerado grandes problemas e tem nos dado a entender que o Supremo ele interpreta essa imunidade mais com a cara do parlamentar do que com o estabelecimento rígido de uma regra aplicável a todos. A depender do parlamentar, se o Supremo não gostar dele, ele fala, não, aqui não tem imunidade para você não, nessa situação não tem não, certo? Pessoal, isso é muito triste, tá? Mas, para nós não ficarmos preocupando com questão política, porque questão política não vai cair na sua prova e não é meu interesse aqui, vamos pegar as principais jurisprudências do Supremo, tá bom? E analisarmos porque é isso que tem sido cobrado em prova. Então eu peguei aqui 4 situações interessantes em que para o Supremo a imunidade existe. É garantida a imunidade parlamentar e depois algumas em que ele já julgou em que não há a imunidade, tá? Então a primeira é que a imunidade alcança apenas as palavras, opiniões e votos proferidos no exercício do mandato em função dele. E aí aqui eu resumi aquela regrinha básica do STF. Quando o deputado está dentro da Câmara, a presunção absoluta de que ele está no exercício do mandato, estando amparado pela imunidade. Fora da casa, o caso deve ser analisado para verificar se o manto da imunidade está presente. O STF, no entanto, tem restringido bastante o alcance da imunidade. Olha só, por exemplo, nesse inquérito aí 2332. A cláusula de inviolabilidade constitucional, que impede a responsabilização penal e ou civil do membro do Congresso por suas palavras, opiniões e votos,
também abrange por seu manto protetor as entrevistas jornalísticas, a transmissão para a imprensa do conteúdo de pronunciamentos ou relatórios produzidos nas casas legislativas e as declarações feitas aí aos meios de comunicação social. Eis que tais manifestações, desde que vinculadas ao desempenho do mandato, também são o quê? Exercício da atividade parlamentar. Tá? Então, hoje em dia, né, a mídia social, ela é um dos principais instrumentos de exercício do mandato eletivo, né? Então, é claro que haverá, sim, essa garantia também de imunidade nas redes sociais, entrevistas jornalísticas, sempre, claro, dentro dos limites do mandato. Além disso, pessoal, veja só que interessante, a imunidade material, ela alcança o delito dessa lei aqui, ó, que é o de divulgar informação falsa ou prejudicialmente incompleta sobre instituição financeira. O caso aqui foi com um deputado, acho que era um deputado estadual, ele mentiu sobre uma atividade bancária, enfim, e isso deu um prejuízo para muitas pessoas, mas aí o Supremo disse, não, a mentira, nesse caso aqui, não é punida. O cara não vai ser responsabilizado por ter mentido, tá? Existe um crime previsto nessa lei, que é o de divulgar informações falsas ou prejudicialmente incompleta sobre a instituição financeira. Isso é um crime. Só que o cara, ele mentiu e, em tese, praticou esse crime, mas o Supremo falou assim, não, não praticou não, porque ele tem imunidade. Quando você estuda um direito penal, você vai analisar que essa imunidade, ela tira a tipicidade da conduta. Ou seja, o ato praticado por qualquer brasileiro seria crime, mas por ter sido praticado por um parlamentar sob o manto da imunidade, deixa de ser crime, deixa de ser típico, deixa de se enquadrar na hipótese legal de previsão do crime, tá? E existe ainda uma quarta hipótese, que a imunidade material pode ser estendida para aquelas pessoas ofendidas por parlamentar, beneficiado pela imunidade, desde que se trate de resposta imediata à injúria sofrida. Inclusive, uma das questões que eu coloquei no material, que é para defensor público, cobrou exatamente isso aqui. Tá? Então, o parlamentar, às vezes, abusa da sua prerrogativa e xinga a pessoa, sabendo que, em tese, tá? Nós vamos ver que hoje em dia não é muito bem assim. Ele não sofreria nenhum tipo de consequência judicial, porque ele não pode ser responsabilizado, em tese, por suas palavras, opiniões e votos. Então, a pessoa que era prejudicada por essas injúrias, difamações ou calúnias dos deputados, ela não podia ficar calada. Então, ela respondia na mesma moeda, certo? E aí, o Supremo entendeu em casos concretos que, já que o deputado ofendeu a pessoa, ela tinha direito também de o quê? Ofender de volta sem ser responsabilizado. Entendeu a história? Seria mais ou menos assim. Então, se trata aqui de uma resposta à imediata injúria sofrida. Então, nesse caso, essa pessoa, mesmo não sendo parlamentar, ela teria, nesse período muito específico, para responder na mesma medida, essa imunidade também assegurada. Senão, a Constituição estaria dando um privilégio para o parlamentar em detrimento do cidadão. Agora vamos ver, que eu acho que é mais importante para a sua prova, as hipóteses em que o Supremo tem entendido que essa imunidade não se aplica mais, tá? Então, olha só. Primeira situação é que o fato de o parlamentar estar na Casa Legislativa no momento em que proferiu as declarações não afasta, olha só, a possibilidade de cometimento de crime contra a honra, nos casos em que as ofensas são divulgadas pelo próprio parlamentar na internet. O então deputado federal Vladimir Costa proferiu discurso no plenário da Câmara, no qual afirmou que determinados artistas eram bandidos, membros de quadrilha, verdadeiros ladrões, verdadeiros vagabundos da Lei Rouanet. Ou seja, olha só que interessante. O Supremo criou uma coisa tão assim, ridícula, na minha opinião. Se você está dentro da casa legislativa, a tese antigamente era o quê? Existia uma presunção absoluta de exercício parlamentar. Só que agora, como as manifestações dentro da casa são divulgadas para fora da casa, pela imprensa ou pelas mídias sociais, pela internet, deixa de ter imunidade. Porque aí ele aqui já mistura com outra interpretação de que essas imunidades não podem, olha só, para você ver tanto que é o problema, não podem ser um arcabouço para prática de cometimento de crime. Então, olha só, olha a ideia do Supremo. O cara não pode usar a imunidade que ele tem para ofender outras pessoas, para injuriar outras pessoas.
Então, na prática, a imunidade deixou de existir. Se um deputado fala uma besteira contra a pessoa e ele vai ser responsabilizado, não tem mais imunidade. Não é que eu estou concordando com isso não, tá? Mas o instrumento que a Constituição previu para isso não era a questão judicial. A Constituição previu a responsabilidade administrativa do parlamentar perante a sua casa. No Código de Ética e Decoro Parlamentar, uma das coisas que podem acontecer e implicar na cassação do mandato de um parlamentar é o abuso das prerrogativas. A casa é que tem a competência para cassar esse parlamentar que está abusando da sua imunidade parlamentar, e não o judiciário. Agora, o judiciário, quando falou assim, não existe imunidade nesse caso, ele acabou com a imunidade na prática e trouxe para si uma competência que a Constituição não lhe deu. Quando a Constituição diz que esses caras eles não vão responder nem civil nem penalmente, a Constituição impediu que o judiciário alcançasse os parlamentares por suas palavras, opiniões e votos. Quem tinha que tratar com esse parlamentar era a Casa Legislativa dele. Porque olha só, a imunidade material impede a responsabilização penal e civil, mas não impede a responsabilidade administrativa perante a casa. Um parlamentar, em tese, pelo texto da Constituição, não podia responder ao processo judicial e nem civil por palavras, opiniões e votos, mas ele podia responder um processo por quebra de decoro parlamentar na casa e ser cassado. Esse era o caminho que o Constituinte criou, só que o Supremo mudou toda a história. Por exemplo, não concordo com nada que aconteceu, mas o Daniel Silveira, que hoje está preso, que era deputado federal ano passado e falou aquelas coisas lá contra o Supremo, ele foi preso por palavras. Isso jamais tem amparo constitucional. Por mais condenáveis que tenham sido as palavras dele, para ser sincero, eu nem sei o que ele falou, tá? Eu não vi o vídeo. Mas, enfim, nesse caso específico, ele foi preso e está cumprindo pena de 9 anos por palavras. Um parlamentar. Isso não existe na Constituição, gente. Não existe isso. O Alexandre de Moraes tinha uma rixa pessoal com um cara lá, e inventou uma jurisprudência, praticamente destruiu a imunidade parlamentar para alcançar o cara. Vocês se lembram que o Bolsonaro deu o indulto, né? Aí eles cancelaram o indulto, né? Declararam inconstitucional por questões de moralidade administrativa e o cara está preso. Quer dizer, pessoal, isso não existe na Constituição, tá bom? Os constituintes não pensaram desta forma. O Supremo mudou a lógica da Constituição, tá bom? Então, fazer o quê? Nada. Leva sim para sua prova. Inclusive, o caso está aqui previsto, olha só. Vamos ler aqui essas jurisprudências, que uma delas vai tratar justamente desse caso do Daniel Silveira. Deixa eu só ver qual que é aqui. Aqui, ó, foi essa aqui, ó. Atentar contra a democracia e o Estado de Direito não configura o exercício da função parlamentar a invocar a imunidade constitucional prevista no artigo 53 da Constituição. Isso é a interpretação do Supremo, ele está inventando isso, tá bom? Porque a Constituição não fala isso. Então, isso aqui é a interpretação do Supremo. A Constituição não permite a propagação de ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado Democrático de Direito. Onde está escrito na Constituição? Não existe isso aqui. O pluralismo de ideias permite que você, por exemplo, instaure no Brasil um regime comunista, um regime de outra esfera política, certo? Não existe essa proibição. Agora, tem que tomar cuidado, porque o Supremo diz que a Constituição não permite isso, certo? Então, isso aqui é um problema, que a Constituição garante o pluralismo político, que é a divergência de ideias, inclusive ideias para implantar o comunismo. Por que o Partido Comunista no Brasil é possível? Porque a Constituição permite pluralismo político. Agora, se alguém colocar hoje que quer uma ditadura de alguma forma no Brasil, será permitido? Tem muitas pessoas que estão fazendo isso hoje, que quer um tipo específico de ditadura e que não são questionadas pelo Supremo, porque vai dizer que isso é o quê? Liberdade de expressão.
Então, para algumas situações é liberdade de expressão, para outras não é liberdade de expressão. Então, assim, pessoal, é um critério que não tem uma baliza muito fixa. Então, não fica viajando. Eu estou dando esses conselhos para você. Eu quero mais que você saiba a jurisprudência, porque é ela que vai ser cobrada na sua prova. Tá bom? Então, conheça, inclusive, o texto da jurisprudência. É importante você lê-la, porque muitas questões as bancas elas copiam trechos da jurisprudência e colocam na prova. Tá? Então, para o Supremo, a Constituição não permite a propagação de ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado democrático, nem tampouco a realização de manifestações nas redes sociais visando ao rompimento do Estado de Direito com a extinção das cláusulas pétreas constitucionais, como, por exemplo, a separação de poderes com a consequente instalação do arbítrio. Então, aqui foi o caso do Daniel Silveira. Eles entenderam que o que ele falou lá, ele, na verdade, ele não criticou. Eu não vi o livro, eu vi só um trecho que passou em algum jornal. Ele não criticou a justiça brasileira em si, os membros do Supremo. Né? Ele falou algumas besteiras lá contra os membros do Supremo, e aí eles estão dizendo que falar contra o Supremo seria atentar contra a democracia. Enfim, a interpretação deles foi essa e prendeu o cara. No final das contas foi isso. Não garantiu-se a imunidade. Ele foi preso em flagrante, até teve uma outra coisa muito esquisita aí, porque ele postou os vídeos nas redes sociais e o Alexandre de Moraes entendeu que era um flagrante. Né? Todo professor de direito quase que morreu nessa hora. Falou que era um flagrante perpétuo porque o vídeo estava nas redes sociais. Já pensou? Que loucura. E aí o cara foi preso em flagrante e aí ele colocou a situação disso ter sido o quê? Um crime inafiançável. Ele colocou isso aí numa situação equiparável aos crimes praticados na Lei de Segurança Nacional. Porque um deputado só pode ser preso em flagrante de crime inafiançável. Então ele teve que inventar o flagrante e ainda colocar a situação como se fosse um crime inafiançável. Ele foi preso e aí a prisão dele depois foi confirmada pela Câmara dos Deputados, como daqui a pouquinho eu vou te falar. Beleza? Então, muito bem, esse aqui é o caso do Daniel Silveira, que está preso, inclusive, hoje ainda. A outra situação é que não existe imunidade. Nesse caso aqui, ó, não estão protegidas pela imunidade parlamentar as manifestações injuriosas de senador proferidas em redes sociais de forma dolosa e genérica, com a intenção de destruir reputações sem qualquer indicação de prova que pudesse corroborar as acusações. Se eu não me engano, isso aqui foi contra o Cajuru. O Cajuru falou muita coisa contra o Gilmar Mendes, se eu não me engano, foi esse caso aqui específico. Ele falava um monte de coisa, o Cajuru conversa muito mesmo. Falava muita coisa contra o Gilmar Mendes entrou com ação contra ele, também a imunidade não foi reconhecida. Por quê? Porque aqui nós temos o quê? Um senador proferindo em redes sociais de forma dolosa e genérica, com a intenção de destruir reputação sem qualquer indicação de prova que pudesse corroborar as acusações. Então, de novo, o Supremo dizendo que nesse caso não há imunidade. Outra hipótese, a verbalização da representação parlamentar não contempla ofensas pessoais via achincalhamentos ou licenciosidade da fala. Ou seja, ofensa pessoal ou licenciosidade da fala não é protegido pela imunidade. Mas, para o Supremo, a imunidade contempla modelo de expressão não protocolar ou mesmo desabrido, em manifestações muitas vezes ácidas, jocosas, mordazes ou até impiedosas, em que o vernáculo contundente, ainda que acaso deplorável no patamar de respeito mútuo a que se aspira em uma sociedade civilizada, embala a exposição do ponto de vista do orador. Isso aqui, com certeza, foi escrito pelo gabinete do Fachin. Eles que gostam de escrever assim meio que difícil para dizer que é inteligente, certo? Pessoal, olha só, nesse caso aqui específico, o que ele está dizendo é o seguinte: você não pode ofender ninguém, a imunidade não te dá esse direito. Perdeu o sentido da imunidade, certo? Mas enfim, pessoal, quando eu falo isso, não é que eu concorde que o parlamentar ofenda o outro não, tá? É porque a imunidade foi para proteger, como eu disse para vocês, o judiciário não tocar nos parlamentares. Essa foi a lógica da imunidade, só que o Supremo destruiu isso aí. Ele disse assim, ó, o parlamentar não pode ofender o outro, mas pode ser brincalhão, pode usar palavras ácidas, pode ser jocoso, pode até usar aquele palavreado que não era esperado para um parlamentar, mas não pode ofender o outro. Em resumo, é isso. Não existe também, nesse caso, a imunidade material
estabelecida para fins de proteção republicana ao livre exercício do mandato, não confere aos parlamentares o direito de empregar expediente fraudulento, artificioso ou ardiloso voltado a alterar a verdade da informação, ou seja, fake news, né? Com o fim de desqualificar ou imputar fato desonroso à reputação de terceiros. Consequentariamente, cuidando-se de manifestação veiculada por meio de ampla divulgação, rede social, destituída ao menos uma análise prelibatória de relação intrínseca com o exercício da função parlamentar, deve ser afastada também a imunidade no 53. E por fim, a garantia constitucional da imunidade parlamentar material destinada a viabilizar a prática independente pelo membro do Congresso do mandato legislativo de que é titular, não se estende ao congressista quando, na condição de candidato a qualquer cargo eletivo, venha ofender moralmente a honra de terceira pessoa, inclusive a de outros candidatos em pronunciamento motivado exclusivamente fins eleitorais, que não guarda qualquer conexão com o exercício das funções congressuais. Isso aqui é um caso que já caiu em prova bastante. É o seguinte, o cara já é senador, já é deputado, e ele vai se candidatar novamente. Durante o período eleitoral, quando ele está participando de um comício ou de um debate, ele não tem essa imunidade. Tá bom? Porque ali não tem nada a ver com o mandato em si, mas sim com a atividade eleitoral. Então, nesse caso, para ele ter o mesmo tipo de tratamento em relação aos outros candidatos e não ter nenhum tipo de vantagem sobre eles, ele não tem imunidade. Quando o assunto é estritamente eleitoral, ele é tratado como qualquer cidadão. Então essas são as principais jurisprudências que você tem que levar para a prova, tá? Eu aconselho a ter muita cautela, porque como a jurisprudência do Supremo mudou bastante, e o CESP, às vezes, se for o CESP que for fazer a prova, né, fizer uma prova muito genérica, a gente tem que tomar cuidado para não cair em alguns pegas, tá? Em resumo, o que eu acho muito mais interessante é saber que a imunidade hoje, como é interpretada pelo Supremo, não permite, não protege, né, o parlamentar quando ele pratica algum tipo de ato criminoso, valendo-se da imunidade. Tá legal? Pronto, sobre imunidade material, é isso que você precisa saber. Vamos agora ver a imunidade formal. Só uma observação. Essa imunidade material, ela é assegurada a partir de que momento para o parlamentar? Pessoal, essa imunidade, ela é assegurada para quem já é deputado e senador. Quando é que alguém se torna deputado ou senador? Desde a posse. Tá bom? Então, antes da posse, não existe essa imunidade. Por que eu estou destacando isso? Porque algumas imunidades formais, elas começam antes da posse. Elas já começam desde a expedição do diploma. Então, você deve se lembrar que na última aula, nós vimos que existe aqui o diploma, a eleição, né? O diploma e a posse. Então, a imunidade material ocorre desde a posse. As formais, basicamente, desde a expedição do diploma. Tudo bem? Beleza? E aí eu quero fazer algumas considerações iniciais. Aqui vai repetir o que eu falei sobre a imunidade material, ou seja, essas imunidades formais que nós vamos estudar aqui, todas elas também são garantidas para os deputados estaduais e para os deputados distritais. Tá? É basicamente a literalidade do artigo 27, parágrafo 1º da Constituição, que é interpretada aqui pelo Supremo, tá bom? O Supremo, nessa jurisprudência, nessa ADI aí, apenas vai dizer que as imunidades previstas para os deputados estaduais são as mesmas que a Constituição assegura aos deputados federais, tá? Beleza? No caso aqui específico, teve uma Constituição de algum estado, não vou me lembrar qual, que estendeu aos deputados estaduais as mesmas imunidades que a Constituição reserva para os deputados federais e senadores. E o Supremo diz que esses dispositivos da Constituição estadual são constitucionais, são de acordo com a Constituição Federal. Por quê? Porque eles se baseiam no artigo 27, parágrafo 1º da nossa Constituição. Tá bom? Agora, os vereadores não possuem imunidade formal ou processual, tá? Não possuem. E, inclusive, neste
nessa decisão aqui, nesse recurso em habeas corpus, o Supremo considerou constitucional a prisão de um vereador por um juiz de direito. Como o vereador não tem nenhuma imunidade relativa à prisão, ele pode ser preso como qualquer pessoa. Então, o juiz pode mandar prender um vereador nas hipóteses previstas na legislação, tá? E independente se isso aí for implicar o afastamento das funções legislativas. O juiz pode, inclusive, impor outras medidas cautelares, tá? Que implicarão no afastamento das funções legislativas do parlamentar, e isso não precisa ser aprovado pela Casa, ou seja, pela Câmara Municipal. Por quê? Porque os vereadores não têm nenhum tipo de imunidade. Isso vai ficar mais claro quando eu começar a explicar agora as imunidades dos parlamentares federais, né, que também são as dos estaduais, porque em muitos casos dependerá de uma autorização da Casa para fazer uma coisa ou outra. No caso de vereador, por eles não terem essa imunidade, não é necessário que a Casa autorize nada em relação a eles, tá bom? Pessoal, quais são as imunidades formais? A primeira é o foro por prerrogativa de função, que é uma das imunidades que o povo brasileiro mais detesta. Por quê? Porque algumas autoridades, por previsão constitucional, passam a ser julgadas exclusivamente por uma corte específica, por um órgão específico. No caso dos parlamentares federais, o órgão que tem competência para julgá-los quando do cometimento de crimes é o Supremo Tribunal Federal. E o grande problema, infelizmente, pessoal, é que o Supremo Tribunal Federal não é muito bem assim uma corte que gosta de condenar a maioria dos políticos. Muitos processos no Supremo prescrevem. E por que prescrevem? Porque não tem tempo? Porque eles têm muitos processos? Não, pessoal, porque os ministros enrolam mesmo, não querem julgar aqueles políticos. Porque quando o Supremo quer julgar algo, ele faz assim, ó, o Daniel Silveira foi julgado rapidinho. Entendeu? Então não é questão de muito processo, é porque é uma política do Supremo não julgar certas pessoas. Infelizmente é isso. Então ter foro por prerrogativa de função no STF para muitos políticos é uma certeza de que nunca vão ser punidos. Certeza absoluta. Tá bom? Isso é triste. Agora veja. Esse foro, como eu disse para vocês, ele começa antes de o cara tomar posse. Ele começa desde a expedição do diploma. Tá? Então, antes do cara se tornar deputado ou senador, ele já tem o foro no STF. Agora, veja só. Esse foro é só em questão penal. Isso é muito importante, tá? Todo foro, qualquer foro por prerrogativa de função que você vê na Constituição, sempre é só para questão penal. Ou seja, o parlamentar, nas ações cíveis, penais, cíveis, trabalhistas, tributárias ou de qualquer outra natureza, ele não tem foro no STF, ele é julgado em qualquer instância como qualquer outra pessoa. Não tem nenhum tipo de tratamento diferenciado. Então, se porventura o deputado tinha uma empregada doméstica e ela é demitida, ele entra na justiça trabalhista. Ele vai ser julgado como qualquer pessoa lá pelo juiz de trabalho. Entendeu? Não tem nada a ver com o foro aqui. O foro é só nas causas penais, tá? E o órgão que vai julgá-lo é o STF. No caso dos deputados estaduais, é o respectivo Tribunal de Justiça, tá? Do estado respectivo. Tá legal? Pessoal, uma outra observação interessante é essa jurisprudência aqui, ó. Essa talvez seja a jurisprudência mais importante, ok? Que você tem que levar para a prova sobre o foro por prerrogativa de função. Essa jurisprudência, inclusive, tornou sem sentido essa expressão desde a expedição do diploma. Eu preciso explicar para vocês como é que era antes e como é que é hoje a jurisprudência, tá? Só para vocês entenderem o que essa jurisprudência mudou. Então, antes dessa jurisprudência, era assim, ó. O cara tinha um processo contra ele, então um processo, vamos supor, o cara estava sendo processado aí criminalmente, e bem aqui ele foi diplomado. Então, bem aqui houve a diplomação. Pelo simples fato dele ser agora diplomado,
o processo dele subia automaticamente para o STF. Ou seja, saía aqui da instância, vou colocar aqui da primeira instância, e ia direto para o STF, pelo simples fato de o cara ter sido o quê? Diplomado. Hoje não mais funciona assim. Hoje o Supremo entende que não é qualquer processo criminal contra um parlamentar que vai ser julgado pelo STF. Para que o cara tenha foro no STF, e essa aqui foi a tese do Barroso que prevaleceu no Supremo, tem que ter alguns requisitos. Primeiro requisito: os crimes têm que ser cometidos durante o mandato, esse é o primeiro requisito, mas não basta este. Tem que ter relação com o mandato, tem que ser um crime que foi praticado valendo-se do mandato para praticá-lo. Ou seja, se você não tivesse o mandato, você não conseguiria praticar o delito. Eu coloquei aqui exemplo. Numa briga de bar, não haveria foro no STF. Por quê? Porque o cara não está ali valendo-se da sua função como deputado para praticar aquele crime. Foi uma briga de bar. Certo? Ele poderia ter aquela briga de bar independente do mandato ou não. Tá? Então veja que, apesar dele estar durante o seu mandato, né, nos 4 anos do seu mandato, por exemplo, ele não vai cometer o crime usando-se do seu mandato. Foi uma briga de bar, uma briga com a esposa, sei lá, o cara, um crime de trânsito, entendeu? Não tem nada a ver com o mandato, é julgado como qualquer pessoa. Agora vamos imaginar, infelizmente, o crime mais comum cometido aí pelos deputados, corrupção. Né? O deputado com dinheiro na cueca, é triste. O deputado aí com milhões no apartamento, é triste. Tá? Nós temos muitos deputados que são criminosos, muitos, tá? São muitos, pessoal. E o que vai acontecer nesse caso? A corrupção foi praticada durante o mandato? Foi. O crime foi feito valendo-se do mandato? Foi. Então, o foro será no STF. Se não cumprir esses 2 requisitos do crime ser praticado durante o mandato e tendo relação com o mandato, não há foro no STF. Ele é julgado na instância comum. Tá bom? Por isso que essa expressão, desde a expedição do diploma, não faz sentido mais hoje em dia. Porque quando é que começa o mandato do parlamentar? Com a posse. Então, olha só, vamos pôr aqui de novo. Diploma, posse. Então, aqui que começa o mandato. Então, com essa nova jurisprudência do Supremo, tá, que eu acho até interessante, mas para mim diz respeito à Constituição, crimes praticados aqui não vão ter nunca foro no STF. Por que não vão ter? Porque não está no exercício do mandato. Entendeu? Então, a Constituição fala uma coisa, que desde a expedição do diploma vai ter foro no STF, mas o Supremo diz que não, só no exercício do mandato. Então, ficou meio complicado. Uma outra situação interessante que aconteceu agora, inclusive esses dias, mandato cruzado. O que é o mandato cruzado? Tem muitos senadores que não conseguem mais ser reeleitos senadores, mas eles conseguem ainda ser deputados federais. É o caso, por exemplo, da Gleisi Hoffmann. A Gleisi Hoffmann, que eu acho que é presidente do PT, ela foi senadora há muitos anos, e aí foi perdendo a popularidade lá no estado do Paraná, e não dava conta mais de ser senadora. Ela percebeu que não conseguiria ser senadora e candidatou-se para deputada federal e conseguiu ser eleita. Só que o que acontece? Quando ela era senadora, entraram com um processo contra ela no Supremo Tribunal Federal e ela passou a ser deputada e o processo ainda estava andando no Supremo. A pergunta é, quando há esse mandato cruzado, ou seja, sai de senador para deputado, ou vice-versa, o Supremo continua sendo o órgão competente para julgar o parlamentar? Sim. Inclusive, semanas aí retrasadas, o Supremo arquivou o processo contra a Gleisi Hoffmann. Então, o STF decidiu que deputados e senadores que respondam a procedimento penal na corte mantêm a prerrogativa de foro em caso de mandato cruzado, ou seja, quando o parlamentar investigado ou processado por um suposto delito em razão do cargo que ocupa é eleito para outra casa legislativa durante a tramitação do inquérito ou da ação penal. E eu também coloquei aqui, brincando, que o deputado fujão é proibido. O que é o deputado fujão? O cara começa a responder um processo
no Supremo Tribunal Federal, certo? E aí chega numa fase do processo que é a fase bem próxima à decisão do Supremo Tribunal Federal, que é o quê? A publicação do despacho de intimação para a apresentação de alegações finais. Essa aqui é a fase em que o cara é chamado pela última vez para apresentar a sua defesa no processo. Então, foi publicado um despacho de intimação para que ele apresente as suas alegações finais. Então, após a instrução processual, com a publicação desse despacho de intimação, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o que ocupava, qualquer que seja o motivo. Presta atenção. Quando um cara ele é deputado e ele renuncia, o processo estava no STF, tem que descer para a primeira instância, porque agora o cara não ocupa mais um cargo que justifique o foro por prerrogativa de função. Só que o que acontece? Muitos parlamentares ficavam insistindo no cargo, tentando ver se ia conseguir se livrar ali, e aí quando eles viam que não ia dar mesmo, que eles iam se lascar, eles renunciavam para que o processo descesse para a primeira instância. Mas o Supremo entendeu que isso é um abuso de direito. Você renunciar ao seu mandato para fugir de uma possível condenação no Supremo Tribunal Federal. E aí o Supremo fixou esse período aqui, esse prazo, como o limite aceitável de renúncia. Depois desse aqui, mesmo se o cara renunciar, o Supremo continua sendo responsável pelo processo e o processo será julgado no Supremo. Qual que é esse local? Esse local processual, vamos falar assim, é o final da instrução processual com a publicação do despacho de intimação para apresentar alegações finais. Beleza? Então, sobre o foro por prerrogativa de função, é isso que eu acho interessante para vocês. Beleza? Tem que saber o texto da Constituição, literalmente, e tem que saber essas jurisprudências aí. Vamos agora para a prisão parlamentar. Pessoal, tem um tipo de prisão que qualquer pessoa no Brasil pode ser presa, que é após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Qualquer pessoa pode ser presa nessa hipótese no Brasil. Inclusive, o presidente da República só pode ser preso nessa hipótese. Tá? Ela é a autoridade mais difícil de se prender no Brasil é o presidente da República, porque só pode ser preso nessa hipótese. Não pode nem prisão preventiva ou em flagrante, nada disso. Só prisão após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Só que no Brasil, esse trânsito em julgado pode demorar muitos e muitos anos. Se você tiver dinheiro no Brasil, pessoal, você não vai preso. Se você tiver dinheiro, você vai contratar um advogado que é amigo dos ministros do Supremo e você nunca vai preso. Infelizmente, essa é a realidade. Tá bom? Então, o que acontece? O trânsito em julgado não acontece com muita facilidade em processo de gente rica. Porque o cara vai com embargos dos embargos, dos embargos, dos embargos. Teve um advogado famoso aí agora, que inclusive virou ministro do Supremo, o Zanin, que teve o processo dele que ele apresentou mais de 400 recursos, pessoal. 400 recursos. Tá? Então, assim, você não vai jamais entender a nossa justiça brasileira se você não entender que existe essas maracutaias, né? Tá bom? Existe, infelizmente. Agora, veja só. Além da prisão em flagrante, além da prisão por trânsito em julgado, o deputado pode ser preso em outra hipótese antes do trânsito em julgado. E é a única hipótese que ele pode ser preso antes do trânsito em julgado, que é a prisão em flagrante, mas não é qualquer flagrante, tem que ser de crime inafiançável. Então, se o parlamentar for pego em flagrante cometendo um crime, ele vai ser preso? Não sei. Eu tenho que ver se o crime é inafiançável. Tem que ter essas duas características. Se for um crime inafiançável, mas não for flagrante, eu não posso prender. Se for flagrante, mas não for um crime inafiançável, não posso prender. Tem que ser flagrante de crime inafiançável. Essa é a única hipótese
para que o parlamentar possa ser preso antes do trânsito em julgado. Única hipótese, tá bom? E aí, essa imunidade também, como eu disse para vocês, começa antes do cara se tornar deputado. Na prática, é desde a expedição do diploma. Tá bom? Então, desde a expedição do diploma, ou seja, mesmo sem ser deputado ainda, ele tem essa prerrogativa de não ser preso, tá? A não ser em flagrante de crime inafiançável. É claro que aqui o texto da Constituição não está preocupando-se com essa regra, pessoal, porque nessa regra aqui qualquer pessoa pode ser presa. O texto da Constituição foi escrito pensando apenas em prisões antes do trânsito em julgado. Vamos pegar o caso do Daniel Silveira, que é o caso mais recente, tá, em que isso aconteceu. Certo? Ele foi preso, o Supremo equiparou o crime que ele cometeu a um crime inafiançável, por ter, em tese, desrespeitado a Lei de Segurança Nacional, e ele foi preso. Depois que ele foi preso em flagrante de crime inafiançável, a casa respectiva tem que decidir o que vai ser feito com esse cara. E aí é o que está aqui no artigo seguinte, ó, nesses casos, né, de flagrante de crime inafiançável, os autos de prisão têm que ser remetidos à casa dentro de 24 horas para que, pelo voto da maioria de seus membros, a casa resolva o que vai acontecer em relação à prisão desse parlamentar. Ou seja, a casa é quem decidirá se o deputado responderá ao processo preso ou em liberdade. No caso do Daniel Silveira, a casa manteve a prisão. E aí depois a relatora, certo? Porque esse processo foi instaurado lá na Câmara dos Deputados, a gente vai ver um pouquinho aqui agora como é que foi. A relatora, ela recebeu ligação, ela mesma falou isso, tá? A deputada que foi relatora pela prisão do Daniel Silveira disse que recebeu ligação do Supremo, e não só ela, vários outros parlamentares do Supremo para manter a prisão do Daniel Silveira. E depois ela faz até um vídeo chorando, inclusive, porque o acordo que o Supremo tinha falado por off é que era só para dar um susto nele, para ele ficar preso ali alguns dias, depois o Supremo ia soltar ele. Só que ele ficou preso nessa primeira vez, né, prisão preventiva, por mais de 6 meses, não sei, até que o Bolsonaro tivesse editado o indulto, né? Enfim. Então, por fora da vista de nós meros humanos, acontece muita coisa. Beleza? Aí, veja só. O regimento interno vai regulamentar este assunto nesses artigos aqui. Eu já coloquei esses artigos, vou falar rapidamente porque eu não acho que eles tenham muita relevância para a prova de vocês, tá? Então, rapidamente, no caso de prisão em flagrante de crime inafiançável, os autos serão remetidos à casa dentro de 24 horas, sob pena de responsabilidade da autoridade que presidir essa prisão. Tá? Então, a autoridade é obrigada a enviar esses autos de prisão em até 24 horas para a Câmara dos Deputados, no caso do deputado, né? Senão a Câmara vai entrar com ação para responsabilizar esse cara. Quem vai entrar com um processo para responsabilizá-lo, especificamente a mesa da Câmara dos Deputados. Tá ok? Pessoal, o artigo 251, ele trata de duas coisas. Antigamente, era necessário que houvesse uma licença para que os deputados fossem para que um processo fosse instaurado contra os deputados. Essa licença prévia, que nós chamávamos, não existe mais. Então, hoje, eu vou tratar desse dispositivo cortando algumas partes. Eu só coloquei aqui para vocês as partes dos dispositivos que valem ainda, especificamente na regulamentação do que vai acontecer após a prisão desse deputado. Como é que vai funcionar isso na casa, tá? Pessoal, essa parte eu acho pouquíssimo importante para a prova, tá? Recebidos os autos de flagrante pela Câmara, o presidente despachará o expediente à CCJ, tá? E aí vai ter as seguintes regras essa tramitação processual. No caso de flagrante, a comissão, a CCJ, resolverá preliminarmente sobre a prisão, devendo ordenar a apresentação do réu preso à casa, que permanecerá sob sua custódia até o pronunciamento da casa sobre o relaxamento ou não da prisão. Então, o deputado tem que ir para casa, tem que ir para a Câmara dos Deputados, certo? E ficar lá sob a custódia da Câmara até que a Câmara decida se ele vai responder o processo em liberdade ou vai permanecer preso.
E também a CCJ vai oferecer um parecer prévio, facultada a palavra ao deputado envolvido ou ao seu advogado, né, no prazo de 72 horas sobre a manutenção ou não da prisão. Ou seja, a CCJ vai pedir então para que o réu preso, o deputado, seja entregue à sua custódia e vai também, ao mesmo tempo, oferecer um parecer sugerindo que ele mantenha preso, que ele seja mantido preso ou que ele seja posto em liberdade. Tá? Esse parecer prévio vai consolidar num projeto de resolução que será submetido até a sessão seguinte para ser decidido pelo plenário, e aí, nesse caso, nós teremos a decisão pelo voto da maioria dos membros em votação secreta. Vencida ou inocorrente a fase prevista no inciso 1, tá? Essa inocorrente aqui, esquece, tá? Vencida essa fase, a comissão proferirá um parecer facultado a palavra ao deputado ou ao seu representante no prazo de 10 sessões, concluindo pela autorização não de formação de culpa, no caso de flagrante, propondo aí o competente projeto de resolução. E o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, uma vez lido no expediente, publicado no Diário da Câmara dos Deputados e em avulso, será incluído em ordem do dia para ser então deliberado pela Casa. Se da aprovação do parecer pelo voto secreto da maioria dos membros da Casa resultar admitida a acusação contra o deputado, considerar-se-á autorizada a formação de culpa. E a decisão será comunicada pelo presidente ao Supremo dentro de 2 sessões. Veja que aqui os dispositivos, eles misturam um pouco a parte da autorização para processar o parlamentar com a prisão em flagrante. Então esse dispositivo aqui ele não faz muito sentido mais hoje em dia completamente, tá? Por isso que ele não tem muita razão de se preocupar com ele para a prova, tá? Eu duvido muito que caia esse dispositivo na sua prova, tá? Não cai. O que tem relevância mesmo é o 250, tá? Que é o que eu acho interessante mesmo, que é o que está previsto na Constituição Federal, tá? O resto eu não acho interessante, não. Deixa eu ver aqui. Eu vou terminar esse bloco com essa jurisprudência que também é muito interessante, porque o Supremo ele estendeu, tá, essa mesma ideia aqui de prisão em flagrante de crime inafiançável para outras medidas cautelares diferentes da prisão, mas que podem prejudicar o exercício do mandato parlamentar. Presta atenção, qual que é a ideia aqui? Por que tem que ser enviado para a Câmara dos Deputados essa prisão em flagrante de crime inafiançável? Porque se o cara ficar preso, ele não vai poder exercer o seu mandato. Então, essa prisão ela está atingindo diretamente o exercício do mandato. Essa é a lógica. Existem, no entanto, outras medidas cautelares previstas no Código de Processo Penal que também podem impedir o exercício do mandato. Certo? O dispositivo que trata isso, que depois você pode ler se quiser, é o 319 do Código de Processo Penal. E aí, o Supremo criou a seguinte jurisprudência. Se uma medida cautelar for imposta e ela prejudicar o livre exercício do mandato, essa medida cautelar só pode ser imposta com prévia autorização da Casa. Agora, se essa medida cautelar não implicar qualquer prejuízo no exercício do mandato, ela pode ser aplicada independentemente de autorização da Casa respectiva. Olha só, o Poder Judiciário dispõe de competência para impor aos parlamentares, por autoridade própria, sem necessidade de autorização prévia da Casa Legislativa, as medidas cautelares previstas no 319 do CPP, seja em substituição de prisão em flagrante delito por crime inafiançável, por constituírem medidas individuais e específicas menos gravosas, seja autonomamente em circunstâncias de excepcional gravidade. Os autos da prisão em flagrante de delito por crime inafiançável ou a decisão judicial de imposição de medidas cautelares, olha só, que impossibilitem, direta ou indiretamente, o pleno e regular exercício do mandato parlamentar e de suas funções legislativas,
serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva, conforme o 53, parágrafo 2º da Constituição, para que, pelo voto nominal e aberto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão ou medida cautelar. Veja só. O regimento interno fala aqui, pessoal, em voto secreto, né? Em voto secreto, nesse caso aqui específico. Só que não é mais voto secreto, tá bom? A própria Constituição e o Supremo na jurisprudência trata de forma clara que o voto para decidir se o parlamentar vai permanecer preso ou não, ou se a medida cautelar poderá ou não ser aberta, é um voto nominal, ou seja, você consegue identificar o voto de cada deputado. Vários deputados, por exemplo, que votaram pela prisão do Daniel Silveira foram criticados aí pelos apoiadores do Bolsonaro. Já vários que votaram pela prisão do Daniel Silveira foram aplaudidos pelos, por exemplo, eleitores do PT, por exemplo. Entendeu? Por quê? Porque você consegue reconhecer quem foi que votou favoravelmente ou contrariamente à matéria. Tá bom? Então, hoje, apesar da Constituição só falar em prisão em flagrante de crime inafiançável, a mesma regra se aplica hoje a outras medidas cautelares previstas no 319 do CPP, que, direto ou indiretamente, impossibilitem o pleno e regular exercício do mandato. Se a medida cautelar não causar nenhum prejuízo ao exercício do mandato, ela pode ser imposta sem autorização prévia da Casa Legislativa, tá bom? Se você quiser ler o 319, fica à vontade, mas não cai na sua prova você saber quais são essas medidas cautelares. Então, eu também não vou ficar viajando aqui, colocando coisas de vocês que não têm relevância, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta. Um abraço, até mais.